Décadas atrás, o investidor George Soros quase quebrou o Banco Central inglês, em uma jogada que foi de fato uma jogada de mestre. Vamos ver nesse vídeo como que ele fez isso e como que ele lucrou tanto com esse arriscado investimento. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Então, vamos entender como é que o Soros quase levou o Banco Central inglês à verdadeira falência. Para isso, a gente tem que voltar lá para alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, quando os países eles estavam se reestruturando das crises e das marcas deixadas pela Segunda Grande Guerra. Lá na Europa, que é do continente que a gente está falando, então lá na Europa, alguns países estavam tentando efetuar uma integração econômica maior e alguns países realizaram o Tratado de Roma, que, dentre outras coisas, tentava estar instituindo uma comunidade econômica europeia. E um dos principais objetivos dessa comunidade seria a criação de uma moeda única, de uma moeda unificada, que tentaria trazer uma integração econômica ainda maior. Para isso, a comunidade deveria instituir um sistema de taxa de câmbio chamado de ERM, que instituiria como se fosse um mecanismo que iria facilitar essa unificação da moeda. Para isso, ele fazia com que cada país devesse ter um câmbio fixo, sempre fazendo com que a sua moeda tivesse um valor fixo em relação à moeda da Alemanha, ao marco alemão. Falando especificamente da Inglaterra, que demorou até um tempo para aceitar de fato o mecanismo ERM, mas a Inglaterra ela deveria fixar então que uma libra valeria sempre 3 marcos alemães. E caso o marco alemão se valorizasse, então a Inglaterra ela deveria fazer com que a sua moeda se valorizasse também. Então, sempre no momento que a Inglaterra aceitasse isso, então ela assumia o compromisso de sempre estar fazendo com que uma libra valesse sempre 3 marcos alemães. A Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, ela se opunha a isso, ela queria que a Inglaterra se mantesse independente, não queria que assumisse nenhum compromisso de ter uma taxa de câmbio fixa, ela não concordava. Mas ela foi sofrendo várias pressões quanto a isso, várias pressões até de dentro do seu governo. Aí, lá em 1990, quando ela saiu do cargo de primeira-ministra e o John Major ele assumiu, então aí sim a Inglaterra, já que ele era um dos que mais pressionava para que o mecanismo fosse aceito pela Inglaterra, então a Inglaterra de fato aceitou o mecanismo ERM e o câmbio foi fixado, então uma libra valeria 3 marcos. O que acontecia se eventualmente o marco alemão ele se valorizasse? Então a Inglaterra ela deveria fazer o seu câmbio valorizar, na verdade a sua moeda valorizar também. E como é que ela podia fazer isso? Basicamente são duas as maneiras principais. A primeira é você elevar a sua taxa de câmbio e a segunda é você utilizar suas reservas internacionais, suas reservas, o dinheiro basicamente que você tem em moeda de outros países, então utilizar essas reservas para efetuar a compra de libra, elevando artificialmente a demanda e elevando o seu valor. Eram essas as duas maneiras. Mas qual que foi a adotada? Para entender isso, vamos só retomar o contexto da época, que a grande maioria dos países europeus estavam em forte recessão. E é o caso também da Inglaterra, que estava em recessão. E para um país que está em recessão, não é nada bom, não seria nada vantajoso estar elevando a taxa de juros. Por quê? Porque quando você acaba elevando a sua taxa de juros, o que você faz? Você faz com que empréstimos se tornem mais caros, porque basicamente as empresas ou empreendedores para pegar empréstimo dos bancos vão ter que pagar mais, o que torna muito mais inviável a realização de determinados negócios. Então você encarece um investimento, você reduz
de certa forma, essa relação risco-retorno e você faz com que seja mais vantajoso para pessoas e empresas, ao invés de estar investindo na bolsa de valores até mesmo, ou estar empreendendo, correndo esse risco de uma forma mais cara, você incentiva que essas pessoas deixem o seu dinheiro aplicado em bancos ou em títulos do país mesmo, porque esses títulos de renda fixa vão estar agora remunerando muito mais. Então você atrai investimentos para a renda fixa, para títulos do governo, você inviabiliza investimentos. E quando você aumenta a taxa de juros também, você até mesmo atrai capital estrangeiro. E essa é uma das razões pelas quais um aumento na taxa de juros traria então um alívio nessa taxa de câmbio, faria com que o valor da moeda, no caso a libra, fosse valorizado. Bom, então a gente vê que para um país em recessão, tomar alguma medida que inviabiliza investimentos não é nada vantajoso, porque o país quer justamente o contrário, quer estar incentivando investimentos. Então, é como se a gente riscasse essa alternativa de estar reduzindo, de estar aumentando a taxa de juros. Nos sobra estar utilizando as reservas para estar comprando cada vez mais libra, cada vez que seja necessário. Uma outra coisa que a gente precisa saber também é que a Alemanha, depois que ocorreu a queda do Muro de Berlim, a Alemanha Ocidental começou a gastar muito dinheiro para reparar, para financiar o desenvolvimento da Alemanha Oriental e também para fazer políticas de distribuição de renda aos moradores da Alemanha, a Alemanha Oriental. Só que a Alemanha Ocidental, para fazer isso, ela teve que pegar muitos empréstimos e também imprimir dinheiro. Então, a Alemanha estava em processo de inflacionar bastante a moeda. Então, a moeda ia desvalorizando. Para conter essa inflação, o que a Alemanha fez? Ela elevou a sua taxa de juros. E quando o país eleva a taxa de juros, e isso a gente viu há pouco tempo as consequências, a principal consequência, basicamente, é estar trazendo uma vantagem maior para o investidor estrangeiro guardar dinheiro nesse país, alocar dinheiro nesse país, porque o retorno desse eventual investimento acaba aumentando. Então, isso atraiu investimentos para a Alemanha, até porque a Alemanha estava mais sólida, estava com uma economia mais sólida e mais estável do que a Inglaterra, então atraía mais investimentos para a Alemanha, incluindo o dinheiro que estava antes disso na Inglaterra. Então, até mesmo a Inglaterra começou a perder recursos para a Alemanha, recursos de investidores para a Alemanha, o que acabaria naturalmente desvalorizando a libra da Inglaterra e valorizando o marco alemão. Mas a Inglaterra ela precisava manter fixo que uma libra valia 3 marcos alemães. Como o marco alemão estava então se valorizando e naturalmente a libra se desvalorizaria, então a Inglaterra precisava conter essa desvalorização da libra perante o marco alemão. E lembrando, a Inglaterra ela já tinha arriscado a opção de estar elevando a sua taxa de juros, o que o Banco Central inglês começou a fazer? Ele começou a pegar as suas reservas e comprar. Ele ia comprando libra no mercado. Ele pegava a reserva e ia comprando. Mas, um ponto importante, a Inglaterra ela não estava com uma economia voando, superaquecida, não. Ela estava em recessão. Eventualmente, o dinheiro iria acabar. Não é um dinheiro infinito que o Banco Central inglês tinha nas suas reservas. Uma hora o dinheiro ia acabar. Se a sua única forma de manter o câmbio era pegar dinheiro na reserva e ir tirando cada vez mais, uma hora ia dar errado, uma hora não ia ter mais como. E foi isso que o George Soros percebeu. Ele identificou essa enorme oportunidade de estar conseguindo fazer um dinheiro, de estar conseguindo lucrar em cima dessa terrível falha do Banco Central inglês. Então, qual que foi o plano do Soros? Ele pegou muito dinheiro emprestado dos bancos, ele foi pegando bastante libra emprestada dos bancos, o máximo que ele podia. Ele pegou, basicamente, 10 bilhões de libras através desses empréstimos. E no que ele pegava emprestado, esse dinheiro, essas libras, o que ele fazia? Ele começava a trocar essas libras, a fazer o câmbio, então, das libras pelo marco alemão.
E quando ele faz isso, basicamente ele está utilizando essas libras para estar comprando o marco alemão. Então, o câmbio, nesse momento, estava lá de 1 libra para 3 marcos alemães, ele pegava a libra e trocava pelo marco alemão. Só que ele começou a fazer isso a uma velocidade alta e a um nível, um volume altíssimo, porque eram 10 milhões que ele tinha pego. Começou a fazer muito câmbio desse jeito. E isso chamou a atenção no mercado e esse movimento foi se multiplicando também, foi se replicando, até assustando muitos investidores. Alguns fundos, alguns investidores foram encerrando determinadas posições por causa de todo esse movimento que foi gerado. Então, basicamente, isso gerou um movimento muito grande de pessoas encerrando determinadas posições em Libra. Muita gente foi fazendo esse câmbio, muita gente foi vendendo essa posição também, replicando o que o Soros estava fazendo. E conforme o Soros ia fazendo cada vez mais câmbio, ia vendendo cada vez mais libras no mercado, mais o marco alemão ia se valorizando. E mais o governo, então, mais o Banco Central inglês precisava estar pegando recursos da sua reserva e comprando libra e utilizando o dinheiro para comprar libra. Só que o dinheiro ele começou a acabar. Foi tão grande essa tendência à desvalorização da libra que o Banco Central inglês não teve outra alternativa senão aceitar que não iria conseguir manter a taxa de câmbio fixa. Ele foi tão pressionado que o Banco Central inglês, no dia seguinte, ele anunciou que iria abandonar o programa do ERM, que não ia conseguir manter. E ele aceitou, enfim, que a sua moeda teria de ser desvalorizada. Ocorreu nesse período, nesse dia que é conhecido como Quarta-feira Negra, uma desvalorização de 20% no valor da libra perante o marco alemão. No dia seguinte, o que o Soros fez? Ele fez o movimento inverso, então ele utilizou o dinheiro agora, o marco alemão que ele havia comprado, para comprar as libras de volta, agora 20% mais baratas. O Soros, ele lucrou basicamente 1 bilhão com esse movimento, enquanto o Banco Central inglês, ele teve um prejuízo nesse um dia apenas de 3 bilhões. Então, ele quase quebrou, quase zerou as reservas internacionais que estavam presentes no Banco Central inglês. Afinal de contas, era inviável que o Banco Central de um país em recessão conseguisse apenas com suas reservas manter a taxa de câmbio a um patamar fixo. Bom, depois disso, a Inglaterra, o Banco Central inglês, na verdade, ele reduziu a sua taxa de juros, agora que já não tinha o compromisso de manter uma taxa fixa. Isso até incentivou no curto prazo os investimentos. Depois teve outras consequências que a gente não vai adentrar no vídeo de hoje. Bom, de toda forma, foi dessa maneira que o Soros quase quebrou o Banco Central inglês, quase levou à falência a autarquia federal. Foi de fato uma estratégia genial. Agora, se foi uma estratégia maldosa ou cruel, isso não é o foco do vídeo. A gente não vai adentrar nisso, mas o que importa é que o Soros ele viu essa grande oportunidade de mercado e aproveitou de uma maneira que poucos fariam. Se você gostou desse vídeo, então dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Saliento mais uma vez que nós temos treinamentos dos mais básicos até os mais avançados e o link do nosso site para que você possa acessá-los e conhecer mais a empresa está na descrição. Vejo vocês nos próximos vídeos.